Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Arte e Teologia. Estivemos um tempinho aí um pouco ausente, mas nós estamos trazendo aí mais um vídeo com novidade. A saber, hoje nós estaremos falando um pouco sobre esse amiguinho aqui, ó. O livro do Monge e o Executivo. Por que nós vamos estar comentando sobre ele? Ele tem, por mais que ele não seja de cunho teológico, mas ele tem uma mensagem teológica para a liderança. Então, você que gosta e desenvolve um papel de líder, fica até o final nesse vídeo para você descobrir juntamente comigo algumas coisas que tem dentro desse carinha aqui. Antes de tudo, gostaria de te pedir, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e se você gostar do conteúdo, deixa o seu like também. E na medida do possível, vai aí comentando e compartilhando com quem você acha que será interessante o conteúdo desse vídeo. Bom, como nós falamos, o nosso canal ele é focado em arte e teologia, então em alguns momentos nós trabalhamos a questão da arte, em outros momentos nós trabalhamos a questão teológica. E também há a possibilidade de trabalharmos as duas questões ao mesmo tempo. Hoje nós vamos estar falando sobre um pouco da teologia que nós encontramos aqui na questão da liderança. O Monge e o Executivo. Uma história sobre essência da liderança. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro porque eu li o livro, e o livro para mim, ele foi muito bom, tiro muito proveito desse livro, não somente quando fala-se do papel que nós vamos estar falando aqui, teológico, dentro dele, mas sobre a questão de liderança, a essência da liderança em si, eu gostei muito. Aqui na capa nós temos aqui de que são 3,5 milhões de livros vendidos só no Brasil. Provavelmente agora o número já está bem maior, tá? Levando em consideração que esse vídeo está sendo gravado na data de hoje, em 2022. Vou colocar a data aí. Bom, o autor desse livro é o James C. Hunter, né? Eu não sei o que significa esse C. Eu fiz umas pesquisas biográficas aqui sobre o autor. Quem é ele, né? O autor é esse aqui, ó. James C. Hunter, no caso. Ele é um autor americano. Procurei no site dele mesmo sobre o tipo de formação acadêmica que ele tem. E no site não nos mostra. Não sei se vocês vão encontrar em algum lugar, mas eu não achei. Eu não consegui encontrar o tipo de formação que ele tem, formação acadêmica, curso superior que ele tenha. Além do Monge e do Executivo, ele escreveu mais 3 exemplares, 3 best-sellers que fala, né? Que são livros em destaque que ele trabalha essa questão da liderança. O primeiro livro é O Monge e o Executivo, que vai aparecer aí em cima. Eu vou ampliar a tela para você, tá? Eu vou mostrar aqui, mas ele vai aparecer para você. O segundo livro, ele tem uma capinha azul, que o tema do livro é De Volta ao Mosteiro. O Monge e o Executivo falam de liderança e trabalho em equipe. O terceiro livro, ele fala sobre como se tornar um líder servidor. Os princípios de liderança de O Monge e o Executivo. Então são 3 exemplares, eu não conheço os outros ainda, mas com certeza, na medida do possível, eu vou adquiri-los, porque eu gostei muito do primeiro. É um livro aparentemente simples, tá? Ele é muito... o acabamento dele, ele é bem simples, a capa não é daquela que tem a orelha aqui, né? Aquela que dobra uma parte interior aqui. Porém a folha é muito boa. A folha é uma folha grossa, tá? É uma folha que tem um nível de textura diferente do sulfite, por exemplo. É uma folha muito boa. Enfim, falando sobre a leitura do livro, eu gostei muito da forma como é abordado o ensinamento do livro, porque é um ensinamento para líderes, só que não é um ensinamento trabalhado com as palavras diretamente do autor. Como posso dizer no caso?
Não é o autor ensinando de forma direta, ele ensina, porém, de forma indireta. Ele cria um enredo, ele cria uma história, e através dessa história você consegue entender no desenrolar dessa história os ensinamentos para a liderança. Para falar um pouco mais sobre o autor, nós encontramos algumas informações sobre ele aí na internet, né? No portal Educação fala que James Hunter é o consultor-chefe da empresa JD Associados, fundada em 1985. Essa empresa é uma empresa de consultoria de relações de trabalho e treinamento. James é autor do best-seller O Monge Executivo, livro que foi traduzido para mais de 10 idiomas. E aqui está dizendo que vendeu 2,4 milhões de exemplares em todo o território nacional. Aqui já é uma informação mais antiga. Você vê que no próprio livro já são 3,5. Agora nós estamos indo para 4, alguma coisa aí, se eu não me engano. Do que trata a história do livro, né? O livro conta a história do monge executivo, que é uma história de Joe Daly, um empresário bem-sucedido, técnico voluntário de um time de beisebol, casado e pai de 2 filhos. Após algumas mudanças inesperadas em sua vida, John percebe que nem tudo estava como ele planejara. Após refletir, Joe vai para um retiro onde conhece um monge que no passado foi um empresário de sucesso. No livro, James narra a essência da liderança, a distinção entre poder e liderança, ensina sobre amor com as pessoas, paciência e autocontrole. O livro também mostra a importância de se desafiar todos os dias. James Hunter fala sobre a educação continuada e sua importância nas nossas vidas e dos primeiros líderes e dos princípios da liderança. Então aí você tem uma ideia do que seja esse livro. Então são vários personagens ali, não são muitas pessoas, que compõem uma sala de aula dentro desse retiro, que é um mosteiro. Um mosteiro onde o Simeão, que é esse treinador, porém, digamos assim, um padre, né, um religioso, que vai ensinar sobre liderança para essa equipe, que é um do exército, outro trabalha em hospital, outro trabalha... São campos diferentes, né? Tem um pregador, por exemplo, e por aí vai. São pessoas de diferentes localidades que vão ter um treinamento de liderança. E, claro, já era de se esperar que um padre, obviamente, falasse de uma das figuras mais conhecidas no meio teológico, que é a figura de Jesus Cristo. E ele fala... É o que eu vou focar nesse vídeo aqui, sobre a essência da liderança que ele fala, baseado na figura de Jesus. Vamos lá? Vamos descobrir um pouco sobre essas falas dele? Ele vai começar a falar sobre a liderança de Jesus, ou os princípios de liderança baseado em Jesus, a partir da página 64. Obviamente que muitos que não leram o livro, e talvez só de ouvirem que tem a pessoa fala sobre Jesus no livro, não vão querer ler, né? Porque muitos nem crentes em Deus são, muitos nem acreditam em Deus e muito menos em Jesus. Então, para eles, a figura de Jesus é irrelevante. Porém, quando você estuda, independente se você é um cristão ou um ateu, os ensinamentos de Jesus, eles são inerrantes. Não tem como os ensinos e os princípios de Jesus errarem. Jesus acertou em tudo o que ele fez. E os princípios de liderança de Jesus são poderosos. Não existem princípios como os de Jesus. Tá? Se você ler a própria Bíblia Sagrada, você vai ver que ele formou uma equipe em apenas 3 anos. E se você estudar a história de cada um dos apóstolos de Jesus, são histórias diferentes, são histórias complicadas, mas ele lapidou e ele trabalhou princípios de liderança nos seus apóstolos. No início da leitura, ele vai falar aqui sobre o verbo, né? E aqui ele deixa uma frase bem estampada: não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los.
O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Esta é a força de qualquer organização, que é uma frase, uma citação aí de Vince Lombardi, né? Não conheço esse autor, mas ele utilizou para poder fazer essa entrada, né, sobre o princípio de Jesus. E ele desenrola praticamente falando a partir de um princípio básico para qualquer tipo de relacionamento. Quando você lê o livro, por exemplo, tem um sargento lá que é o Greg, e ele praticamente ele não gosta muito dessa ideia do amor, porque ele faz uma comparação dentro do exército, por exemplo, onde ele diz que não funcionaria amar as pessoas para poder conseguir gerir a equipe deles dentro do exército, que lá é totalmente diferente, não existe amor. Então, Simeão, ele vai trabalhar a questão do amor, não da forma como as pessoas enxergam, mas ele vai filtrando essa questão do amor para as pessoas ver que amor, quando se diz um amor bíblico, nem sempre está se dizendo da forma que nós pensamos. Existem vários tipos de forma de amar. E ele coloca aqui, ele destaca na página 70 algumas, né? Que no caso ele fala do amor ágape, ou amor agape, que é a forma correta de se falar. É paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso. Ele enfatiza que tudo isso é derivado do amor, isso é uma forma de amar diferente do que nós pensamos. E esses princípios aqui, ele vai fortalecer uma liderança forte, uma liderança que vai valorizar, uma liderança que vai servir para poder também alcançar os objetivos. Então, assim, o que você percebe, né, eu falando por mim, após a leitura desse livro, é que é descartado a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa ter autoridade sendo autoritária. Uma pessoa que trabalha na base do grito, na base de palavras ofensivas, na base do poder, que é o que é refutado nesse livro, não são bons líderes, são carrascos, são pessoas que trabalham uma liderança fraca. E ele parte do princípio do amor, falando sobre o serviço, sobre o servir, e em tudo isso ele vai trabalhar muitas outras questões. Você ouvir com paciência, você saber valorizar a pessoa e por aí vai. Então existe uma mensagem muito forte, uma mensagem muito clara. E por que eu estou citando esse livro no meu canal? Eu falei no começo, estou repetindo. É um livro que ele é falado, ele é citado em muitas faculdades. Em muitas faculdades, até faculdades que não são derivados de cristãos, por exemplo, falam sobre a leitura desse livro. Porque o que está em questão aqui não é nem sobre a pregação do evangelho, mas a base da liderança. E Jesus sendo esse principal modelo, esse exemplo de liderança para poder nós olharmos para ele e aprendermos com ele. Bom, o tempo do vídeo é curto. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo. E se querer mais aí mais informações, né, dos ensinamentos que tem desse livro, comenta também que nós vamos estar falando mais sobre ele. Caso contrário, encerramos aqui sobre essa leitura que pode ler, para você vai ser muito prazerosa, você vai gostar da leitura, você que gosta de histórias, por exemplo, pode ler, que a leitura ela não é uma leitura cansativa. Ela é aquela leitura que você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Fica com Deus, Deus te abençoe. Um forte abraço aí.